Comprecar.com.br, o melhor classificado de automóveis da nossa região. Milhares de carros, motos e caminhões, todos anunciados com fotos. Acesse agora comprecar.com.br. Classificados de automóveis é Comprecar. Bora para mais um vídeo super legal aqui no YouTube do Comprecar TV comigo, Jorge Augusto. E olha só, pessoal, tô trazendo para vocês aqui esses dois modelos. O Volkswagen Polo na versão GTS, a versão mais esportiva do Polo. E também o Renault Sandero, só que aqui na versão RS, também a versão mais esportiva. Vocês devem estar imaginando que a gente vai fazer um comparativo. Não necessariamente. E por que isso? Ainda que esses dois carros sejam hatchbacks compactos, eles têm posicionamento de preço diferente e até mesmo receitas na construção diferentes. Justamente por isso a ideia não é fazer um comparativo, mas mais um guia de compras. Afinal de contas, imagine você que você tem um investimento aí para fazer de aproximadamente R$100 mil num veículo. Estamos falando de veículo 0 km. Pois bem, no mercado brasileiro só existem duas opções para você que quer um carro com um toque mais esportivo, com essa coisa da esportividade. E são esses dois aqui. E nesse vídeo nós vamos desmistificar as duas coisas aqui para vocês, mostrar as diferenças que existem entre eles e o que você leva para casa quando você escolhe ou um ou outro. Como a gente está falando de carros com uma proposta mais esportiva, vamos falar então da questão da potência. E aqui nós temos coisas muito similares nos dois carros. A faixa de potência máxima dos dois é de 150 cavalos. Outra coisa que é similar, os dois são equipados com motor flex e são motores de 4 cilindros. Só que as semelhanças param por aí. Começando pelas diferenças, aqui no Sandero RS, pessoal, temos um motor 2.0 litros, aspirado com um sistema de injeção indireto, tá? A potência máxima é de 150 cavalos no etanol, porém na gasolina é um pouco mais baixo, são 145 cavalos. O torque máximo também varia. Na gasolina é 20,2 kgfm. Já no etanol é 20,9 kgfm. Cabe destacar que como esse motor é aspirado, o torque máximo é obtido em 4.000 rotações. Você precisa de um pouco mais giro para atingir aí o torque máximo. Outra curiosidade, esse motor aqui também já equipou aí o Renault Duster e o Renault Captur, carros mais pesados. Justamente por isso que aqui no Sandero ele consegue dar esse toque de esportividade. Não podemos esquecer um detalhe muito importante. O Sandero RS com esse motor vem associado a uma transmissão manual de 6 marchas, tá, pessoal? A gente sabe que a transmissão manual está caindo um pouco em desuso no Brasil, mas para essa proposta de esportividade acaba fazendo um pouquinho mais de sentido. Aqui no Volkswagen Polo GTS a receita muda e muda completamente. Para começar, o motor aqui é um 1.4 litro. Outra coisa, ele também é turbo e tem sistema de injeção direto de combustível, totalmente diferente daquilo que a gente vê ali no Sandero RS. Esse aqui é o motor EA211 da Volkswagen, que inclusive é usado em carros de peso e tamanho maior do que o Polo GTS, como por exemplo a versão topo de linha do T-Cross, o Jetta também usa esse motor, até mesmo a Volkswagen Tiguan utiliza esse motor. E olha só, tem carros da Audi que também usam esse motor, que é o caso do A3 e até mesmo o Q3. Dessa forma a gente consegue ver que é um motor que consegue tracionar bem carros de tamanho maior. Pessoal, esse motor aqui tem o torque máximo que a própria Volkswagen usa no nome dele, 250 TSI, de 250 Nm. E esse torque máximo equivale a 25,5 kgfm. Como nós estamos falando aqui de um carro turbo com injeção direta, esse torque máximo aparece bem antes, a partir de 1.500 rotações. Agora olha só, esse motor está associado a uma transmissão automática de 6 marchas, não é aquela robotizada de dupla embreagem que a Volkswagen usa em outros carros. Aqui é uma transmissão automática com conversor de torque. Então olha só, se a gente olhasse apenas para a questão do motor, já teríamos aí uma dica de que o Volkswagen Polo seria melhor do que o Sandero RS. Agora, nós temos que levar em conta que a transmissão automática tem um pouco de perda em relação à transmissão manual. E outra coisa muito importante, a questão do peso dos dois carros interfere diretamente no rendimento final. Quando a gente vem para a iluminação, mais diferenças. Começando aqui pelo Sandero RS, olha só, a parte superior do farol, pessoal, temos aqui farol alto, farol baixo, iluminados com lâmpadas halógenas. Inclusive também temos a luz de pisca que é incandescente, ou seja, nenhuma solução de LED aqui em cima. Aqui embaixo nós temos o LED. No caso aqui é a luz de rodagem diurna em LED, aquele DRL. Mas prestem atenção, esse carro não tem o farol auxiliar aqui embaixo. Isso é uma diferença da versão RS
para as outras versões que trazem o farol auxiliar e já trazem o DRL incorporado diretamente no bloco do farol. Então aqui você vê que a escolha é diferente. Quando a gente vem para o Polo GTS, percebam, aqui na parte superior do farol, tudo é LED. Então a gente tem farol alto, farol baixo, luz de rodagem diurna, assinatura da lanterna e até mesmo o pisca, que é justamente a assinatura de lanterna, ele também é em LED. E detalhe, aqui o farol tem sistema de autonivelamento. Você dá a partida no carro, ele faz a compensação automaticamente. E aqui nós temos o farol auxiliar, inclusive iluminado em lâmpada halógena. E outro detalhe, aqui no Polo GTS a gente consegue ver os sensores de estacionamento dianteiro. Portanto, aqui já começamos a observar que existem diferenças tecnológicas em favor do Polo, que é um carro mais moderno e também mais caro. Quando a gente olha os dois carros aqui atrás, pessoal, a gente percebe que apesar da diferença de design de cada um deles, soluções parecidas. Vamos falar de iluminação. A lanterna, por exemplo, nos dois usa iluminação LED. Quando a gente vai para a luz de freio, tem uma diferença. No Volkswagen Polo é LED e no Sandero RS é incandescente. Entretanto, a luz de ré e a luz de pisca nos dois carros é incandescente. E tem mais coisa similar. Os dois carros possuem 4 sensores de estacionamento no para-choque e mais a câmera de ré. E olha só, em relação às suas versões, digamos assim, mais urbanas e comerciais, os dois possuem para-choque com design mais arrojado, mais esportivo. E curiosamente, dupla saída de escapamento sempre do lado esquerdo. E não parou aí, pessoal. Quando a gente vem aqui na parte superior da tampa do porta-malas, os dois também possuem um defletor de ar, curiosamente pintado em preto piano, contrastando aí com a cor da carroceria. Mesmo sendo modelos de proposta mais esportiva, são carros também para o dia a dia, então temos que falar aqui de porta-malas. Pois bem, para abrir o compartimento, aqui no Sandero RS você tem 3 opções. Ou você usa um botão lá dentro do carro, ou você usa o botão que fica no centro do símbolo da Renault quando o carro está destrancado, ou você usa o botão da chave de telecomando apertando e segurando. Ele libera a tampa do porta-malas. Quando você vem para o Volkswagen Polo, você só tem 2 opções para abrir o porta-malas. Ou é um botão que fica lá próximo da alavanca de câmbio, ou é o botão que você tem aqui na chave de telecomando para fazer a liberação da tampa. Não existe um botão diretamente na tampa. Em matéria de espaço, a situação é a seguinte. Segundo as fichas técnicas, o Sandero RS tem 320 litros de porta-malas e o Volkswagen Polo tem 300 litros de porta-malas. Agora, antes da gente entrar na questão da distribuição de espaço, é importante informar que os dois porta-malas contam com iluminação e até mesmo aqueles ganchinhos nas laterais para você conseguir pendurar ali uma sacolinha do supermercado. Agora, falando especificamente da disposição do espaço do Volkswagen Polo, pessoal, esses 300 litros de porta-malas seriam o espaço total. Por quê? Aqui nós temos um sistema de piso que pode ser variável, que é aquele sistema Save da Volkswagen, dividindo o porta-malas em 2 compartimentos. Especificamente esse carro que nós estamos usando, o sistema Save não está disponível. Por quê? No espaço que seria justamente para você descer o piso, existe a caixa de som de subwoofer do sistema de som da Beats, impedindo que você desça o piso do porta-malas. E outra coisa, essa caixa de subwoofer ocupa alguns litros do porta-malas, então não dá para dizer aqui que nós temos efetivamente 300 litros, mas uma medida próxima disso. E aí como é que fica a situação? Se você precisa de espaço mesmo, certamente o Sandero RS vai ser melhor solução para você que precisa de todo o espaço disponível. Entretanto, se você quer um porta-malas mais organizado, aí o Volkswagen Polo pode ser mais interessante. Afinal de contas, você consegue dividir 2 compartimentos. E aí, qual é a vantagem disso? Imagine que você vai para a praia e aí você tem coisas que estão mais sujas. Você pode colocar na parte de baixo do porta-malas, separando da parte de cima. Outra coisa, ele já vem com a redinha de organização ali no piso, para você prender algumas coisas menores e elas não ficarem rolando dentro do porta-malas. De modo que a gente vê aqui que, novamente, existem soluções e opções diferentes. Outro ponto muito importante aqui é a questão do pneu sobressalente, o step, né? A gente sabe que os 2 carros usam rodas aí esportivas aro 17 polegadas. Evidentemente que o pneu de step não é um pneu exatamente igual ao de rodagem, mas olha só, aqui nós temos os 2 carros usando
rodas aro 15 polegadas com pneus 185 de largura, ou seja, não é aquele pneu fininho que quando você coloca no carro, a dirigibilidade fica completamente comprometida. Assim, se você tiver uma longa viagem, dá para usar o step e continuar a viagem numa boa, sem nenhuma preocupação. E aí cabe um elogio às duas. Entretanto, eu vou fazer um destaque aqui no caso do acabamento do Volkswagen Polo, que é muito superior, o acabamento de porta-malas, do que o Sandero RS. Inclusive, a tampa do Volkswagen Polo, ali do piso do porta-malas, você consegue deixar ela travada para conseguir acessar o step. Já aqui no Sandero, você tem que fazer ali uma gambiarra com o triângulo para você conseguir manter o piso levantado. Como a gente está vendo, existem diferenças de acabamento. Novamente, tem aquela questão do preço dos carros. Olhando os carros aqui do lado, a gente tem algumas semelhanças entre eles. Vou começar pela questão das rodas e pneus. Os dois carros estão com pneus 205 de largura. Entretanto, tem diferença no perfil, porque no Sandero RS é 45, enquanto aqui no Volkswagen Polo GTS o perfil é 50. Portanto, aqui nós temos um pneu um pouquinho mais baixo aqui no Sandero RS. As suspensões dianteiras são do tipo McPherson independentes. Os dois carros também têm os espelhos laterais pintados em preto, coincidentemente. Quando a gente fala de entre-eixos, aí tem uma diferença. O Sandero RS tem 2,59, enquanto o Polo GTS tem 2,56. Existe uma diferença relativamente expressiva aí de 3 centímetros no entre-eixo. Suspensões traseiras, os dois também são bastante semelhantes, com um sistema de eixo de torção semi-independente. E olha só, os dois carros também contam aí com freio a disco nas 4 rodas. Mas quando a gente olha visualmente os modelos, a gente percebe que a Renault trabalhou um pouco melhor. Por quê? Ela pintou as pinças em vermelho, o desenho da roda do Sandero é um pouco mais agressivo e ele também tem os adesivos na lateral. Nesse caso, o Polo GTS ele segue mais a linha do irmão que não é a versão esportiva. Banco traseiro começando aqui pelo Sandero RS, pessoal. Banco do motorista ajustado para uma pessoa de 1,80 m e olha só, meu joelho está praticamente encostado aqui no banco. A gente também observa aqui que as pernas não encostam completamente aqui no assento. E a movimentação de pés é bastante restrita aqui atrás no Sandero. O que a gente acha aqui, pessoal, é basicamente aqui a alça de segurança no teto. Não tem aquele ganchinho para você poder pendurar ali, por exemplo, um cabide. Na porta existe espaço para porta-objetos, mas não cabe nem garrafinha de água e nem latinha de refrigerante. Ali no console central, o que existe é um pequeno espaço que você pode usar, tanto para o passageiro de trás quanto para o passageiro da frente, para colocar uma garrafa ou até mesmo uma lata. Só que as amenidades vão parando por aí, porque nós não temos aqui iluminação e nem nenhum outro recurso mais interessante aqui atrás. E no Polo, como é que fica a situação? Pois bem, pessoal, o Polo tem 3 centímetros a menos no entre-eixos do que o Sandero. Esperava-se um espaço mais restrito, mas não foi o que aconteceu. Olha só, aqui eu tenho cerca de 4 dedos entre o meu joelho e o encosto do banco da frente, ou seja, existe mais espaço aqui no Polo. E por que isso acontece? Muito provavelmente pelo desenho do banco e até mesmo aquela escolha que eu já expliquei em outros vídeos, o tamanho do porta-malas. Então você compromete um pouco o espaço do porta-malas para melhorar o espaço no banco traseiro. E olha só, o Polo tem muito mais coisas aqui atrás. Não tem a alça de segurança que a gente encontra no Sandero. Entretanto, o espaço ali na porta é maior, você consegue colocar ali, por exemplo, uma garrafinha de refrigerante. Outra coisa, iluminação individual aqui atrás, então o passageiro da esquerda e da direita conseguem fazer leituras com essa iluminação. E o carro ainda tem saída de ar-condicionado no banco traseiro e mais uma tomada USB ali para você carregar o seu smartphone. Então, como você está vendo, para quem viaja aqui atrás, o Polo é nitidamente mais confortável. Até mesmo a movimentação de pés é um pouquinho maior. Dessa forma, se a ideia é transportar pessoas aqui atrás com mais frequência, o Volkswagen Polo é mais interessante. Não podemos esquecer, ele também é mais caro, né? Antes da gente dirigir o RS, vamos ver o que a gente encontra aqui. Primeiramente, pessoal, chave do tipo canivete. Vamos dar a partida aqui no carro. E eu já vou destacar para vocês o ar-condicionado, que no caso aqui ele é automático, ele não é um ar-condicionado digital, mas você consegue escolher aqui a temperatura, apertar o botãozinho alto e ele vai ajustar aí a temperatura automaticamente. Nós também temos aqui os controles dos direcionadores de ar, o controle da renovação.
Bom, pois bem, pessoal, vamos falar dos ajustes que a gente encontra aqui. Cinto de segurança, ele tem ajuste de altura, então você consegue colocar ele numa posição mais confortável. O volante aqui, pessoal, olha só, vamos lá, só temos ajuste de altura, nós não temos ajuste de profundidade. E vou dizer para vocês, tá? Não é muito suave não fazer esse ajuste aqui, é um pouquinho meio bruto o negócio. O banco aqui ele tem um desenho mais esportivo, então a gente percebe aqui que o banco abraça você melhor, né? Então ele tem aqui o suporte aqui na lateral da parte de baixo, que as pernas ficam apoiadas, e aqui também na parte superior, aqui na região lombar, a gente percebe que o banco abraça mais você. Então ele tem essa coisa da pegada esportiva. Aliás, o volante também, a gente vê aqui que ele é costurado em couro, então temos até a costura em vermelho aqui contrastando com a cor, e ele tem um desenho relativamente esportivo, né? Ele tem aqui uma parte mais saliente justamente para você forçar uma pegada aqui mais esportiva também. Mas faltou aí o ajuste de profundidade do volante, e aqui, pessoal, a gente também tem uma regulagem de altura do banco, só que a alavanca fica numa posição que, olha, é difícil você colocar a mão aqui, tá? É um pouco apertado, não é muito prático, né? O que mais que a gente tem? Temos aqui a parte onde você encosta o braço, que inclusive é um tecido aí que lembra, vamos dizer assim, o carbono. Não é o carbono, né? Mas você olha o desenho, a trama dele, né? Parece o carbono. A gente tem aqui simples toque para abertura e fechamento, os 4 vidros. Ainda aqui do lado esquerdo nós temos aqui o controle para você fazer os ajustes dos espelhos elétricos e mais um botão aqui do lado que serve justamente para você abrir o porta-malas de forma a destrancar a tampa, né? Volante, pessoal, nós temos poucos botões aqui na frente, que são basicamente os botões para você usar o controle de cruzeiro com o limitador de velocidade, mas a gente vai falar quando o carro estiver andando. E aqui na parte de trás do volante, a gente tem aquele conceito de comando satélite, né? Eu particularmente gosto desse comando satélite porque depois que você aprende, né? Você quando é dono do carro, você se acostuma com as posições e você consegue controlar tudo basicamente sem olhar para o que você está fazendo, né? Então eu gosto por causa disso. E aqui tem muitas funções. Você consegue mudar a fonte de áudio, encerrar a chamada e atender, volume, trocar o modo de fonte de áudio e ainda avançar músicas. Eu acho bastante prático esse controle. Outra coisa que a gente pode destacar aqui é a central multimídia. Essa central multimídia a gente já viu bastante também aí nos carros da Renault. Antes ela se chamava Media Nave, tá? Agora ela se chama Media Evolution. O que mudou? Agora ela não tem mais GPS embarcado. Na Media Nave tinha, agora não tem mais. Então se você quiser usar o GPS aqui, obrigatoriamente você tem que usar integração Android Auto e Apple CarPlay. Então essa central multimídia aqui tem tela touchscreen, tem o básico, tá? Entrada USB, Bluetooth, parou por aí, não tem mais outras conexões, então você pode colocar aqui um pendrive para música. E uma coisa que o pessoal reclama bastante é justamente a porta USB-C em cima. Eu, por exemplo, uso 2 pendrives. Estão vendo aí que um dos pendrives está batendo na tela, né? Outra coisa também, pessoal, quando você passa o cabo do smartphone para você usar o Android Auto e o Apple CarPlay, mesma situação, né? O cabo fica passando aí na frente da central multimídia, o que acaba não sendo uma solução assim tão legal. De toda forma, nós temos aqui a integração do Android Auto e o Apple CarPlay, então você vai usar a navegação, você pode usar aqui o Waze ou você pode usar o Maps e como vocês estão vendo, a central funciona muito bem aqui nesse sentido, sem muitos problemas. Mas vamos tirar o cabo aqui porque ele não fica muito bonito mesmo, então vamos deixar aqui sem o cabo. A gente também tem aqui no carro este botão aqui, logo abaixo do ar-condicionado, que é justamente o modo esportivo do carro. Então aqui ele está no modo normal, você dá um toque nesse botão, ele entra no modo esporte, você pode ver até que a rotação ali, vou apertar 2 vezes aqui para vocês poderem ver, então a rotação está mais baixa do contagiros, apertou, ele sobe um pouquinho porque ele prepara o carro para um uso mais esporte. E quando você aperta e segura o botão, aí sim ele desliga o programa de estabilidade eletrônico, então ele tem aqui 3 modos de condução, como vocês estão vendo. Tem mais um botão aqui que serve justamente para você ligar e desligar o sensor de estacionamento traseiro do carro, além da câmera de ré que você tem aqui, e mais um outro botão que serve justamente para você usar o controle de cruzeiro na estrada. Você pode usar ele para programar uma velocidade limite, ou você pode usar com a velocidade de controle de cruzeiro, e aí você seta a velocidade, ele mantém o carro naquela velocidade, mesmo tendo o câmbio
manual. É mais comum encontrar isso com carro automático, mas aqui está disponível. Então, o que a gente percebe aqui é que nós temos aí o essencial, né? Nada assim de muito sofisticado. Temos aqui a iluminação de forma bastante convencional, que inclusive é a lâmpada incandescente. Quando você acende ela, ela está iluminando tudo, não é uma iluminação de leitura necessariamente. Temos aqui o espelhinho também, mas o espelhinho não tem iluminação. Então, estamos falando aí de um carro que tem uma proposta bastante raiz, tem o essencial, mas nada assim de muito sofisticado. Vamos lá para a nossa manobra. Então, temos aqui um carro com câmbio manual, vamos engatar aqui a ré. No momento que você engata a ré, a gente já tem ali a câmera de ré com a linha de guia, que não é dinâmica, mas tem a linha de guia para te ajudar. E você tem algumas configurações aqui da câmera, né? Que você pode inclusive desligar a linha de guia ou fazer alguns controles aí da tonalidade, do brilho e até mesmo do contraste da tela para você ter uma imagem mais adequada. Freio de estacionamento manual, volante, assistência eletrohidráulica. Tem assistência? Tem, mas não é um volante assim tão leve. O que para um carro de proposta esportiva até acaba fazendo sentido, né? Você não ter um volante tão leve é bom, vamos dizer assim, porque você tem um carro mais firme, mais na mão. A gente consegue ver que a câmera de ré não é aquela com alta resolução, mas ela é boa. A gente consegue enxergar bem ali atrás. Vamos ver se o sensor de estacionamento também funciona direitinho. Vamos lá ver? Fazer o teste aqui. Ah, opa, pessoal, o sensor de estacionamento estava desligado aqui, que eu desliguei sem querer. Tá funcionando direitinho o sensor de estacionamento, como vocês estão vendo. Bom, vamos lá para o nosso teste lombada e tachão. Lembrando, pessoal, esse carro aqui não é necessariamente um esportivo raiz. Tem uma proposta esportiva, mas ele não é um esportivo. E nesse caso é bom, porque para esse tipo de situação, ele acaba se saindo melhor do que um esportivo legítimo. Então vamos fazer o teste aqui de tachão primeiro. Roda aro 17. A gente vê que a suspensão dele é bem durinha, bem esportiva mesmo, né? Então assim, ela tem essa pegada esportiva, mas ela consegue se sair bem num obstáculo como esse. Então, para você usar o carro no dia a dia, você não vai ter aquele problema do legítimo esportivo, que vai ser um carro muito mais baixo, vai ser um pneu com perfil bem baixo, ou seja, você vai conseguir usar ele numa boa, só lembrando que a suspensão não é tão suave assim, pelo contrário, ela é bem firminha. Agora vamos para o nosso teste de lombada 30 por hora. Outra coisa que um esportivo legítimo jamais poderia fazer. Mas vamos ver aqui o Sandero. E olha, pessoal, passou na primeira lombada a 30 por hora sem bater e nem raspar. E isso é muito legal nesse carro, né? Porque você consegue usar ele bem no dia a dia sem muitos problemas. Segunda lombada aqui a 30 por hora, vamos ver como é que ele se sai. E mais uma vez, impressionantemente, passou sem bater, raspar. Pessoal, já tivemos vários sedãs médios ou outros carros de outras categorias que tiveram um problema na lombada. E esse aqui, que tem essa proposta esportiva, não está tendo, né? Vamos agora aqui para o bloco reto. Aqui a gente vê que a suspensão é bem justinha, bem firminha mesmo, então você sente bem o piso. Vamos para a terceira lombada. E pessoal, a terceira lombada também não bateu e nem raspou. E incrível, né? Um carro aí dessa proposta, superando aqui os obstáculos como se fosse um carro do cotidiano. Vamos para a quarta e última lombada. E passou numa boa também. Então, a gente percebe que esse é o lado legal do Sandero RS, né? Então ele tem toda essa coisa de esportividade, mas ele encara numa boa os obstáculos aí no dia a dia. Só a suspensão que é nitidamente mais firme do que os demais Sanderos. Vamos aqui para a nossa manobra de fim de rua. Parar o carro sempre é onde a gente para. Vamos virar todo o volante. Como eu disse para vocês, o volante não é tão leve, ele é um pouquinho pesado. Vamos lá. Vamos fazer aqui a nossa manobra. E como acontece com outros Sanderos, né, um hatchback compacto, ele virou um pouquinho mais que 90 graus. Então vamos agora desvirar o volante. O volante até um pouquinho pesado mesmo. E vamos lá para a nossa manobra de ré. A câmera de ré acaba ajudando. E a gente saiu um pouquinho deslocado para a esquerda aqui na rua. Não usamos tanto espaço, já tivemos carros com um raio de giro ou diâmetro de giro menor. O que a gente pode dizer? Olha, tirando o fato da suspensão ser um pouquinho mais dura, um pouquinho não, bem mais dura, né, do que o outro Sandero, ele é um carro que vai conseguir encarar numa boa o dia a dia. Então ele não tem aquele problema do legítimo esportivo, que vai ter uma frente super baixa, vai ter um pneu que vai sofrer muito no tachão,
é um carro que vai ter um problema na hora de manobrar, porque geralmente esportivo, legítimo, você tem uma visibilidade mais comprometida. Ou seja, é um carro que vai ter este lado, mas permitindo que você o use no dia a dia numa boa. E aqui ele foi muito bem nos obstáculos, tá? Particularmente me surpreendeu até nas lombadas. Dessa forma, tirando a suspensão mais dura, o resto segue o baile normalmente. Agora é a vez aqui do Volkswagen Polo GTS. E é nesse momento que a gente percebe que, apesar dos dois carros serem concorrentes numa mesma categoria, né, de carroceria, hatchbacks compactos, e até mesmo no momento da mesma proposta de serem mais esportivos, a gente percebe que está vendo carros de patamares diferentes. Começando pela chave. No caso aqui, ela é presencial e a partida é dada por botão. Outra coisa também, vamos falar dos ajustes. Também temos cinto de segurança aqui com ajuste de altura. Só que na hora de ajustar o volante, pessoal, nós temos aqui o ajuste de altura de forma muito mais suave, como vocês estão vendo, e também o ajuste de profundidade, item que a gente não tem ali no Sandero RS. Então a gente vê aqui um conjunto mais bem acabado, é outra coisa. Banco também tem ajuste de altura, no caso aqui a alavanca está melhor posicionada, então fica mais fácil de você usar aqui a alavanca. O banco também tem essa proposta esportiva. Ele não é tão envolvente aqui na parte de baixo quanto do Sandero, mas aqui na parte superior ele é bastante parecido, só que aqui tem uma diferença. O encosto de cabeça aqui é integrado, e quando você afasta a cabeça para trás, você percebe que esse banco aqui, pelo menos no meu gosto pessoal, ele apoia melhor que o do Sandero. Que o do Sandero o encosto fica muito para trás, aqui o encosto fica um pouco mais para frente. Então eu diria para vocês assim, esse banco aqui é nitidamente mais confortável. Ele não é tão esportivo em matéria de sustentação quanto o do Sandero, mas em matéria de conforto ele é muito superior ao do Sandero e isso não há discussão nenhuma. Quando a gente vem aqui para o volante, também aqui nós temos o volante costurado em couro, né? Também temos aqui a costura em vermelha contrastando. A gente vê um volante mais bem acabado e com um pouco mais de funções, né? Então nós temos aqui na parte traseira as aletas para você, os pedal shifts para você poder interagir com as marchas, lembrando que esse carro aqui é um câmbio automático. Na parte frontal do volante nós temos do lado esquerdo os botões aqui para você interagir com o controle de cruzeiro do veículo. O lado direito você tem os botões para interagir com o Active Info Display. E aqui nós temos a outra diferença bem grande, né? Porque aqui é uma tela gráfica personalizável, onde você consegue mudar vários modos de visão aqui. Então, por exemplo, no caso do GPS, eu vou colocar aqui no GPS, você pode, por exemplo, jogar o mapa de GPS diretamente para a vista na frente do motorista. Então, como a gente está vendo aqui, o Polo GTS, ele tem muito mais tecnologia, né? Esse painel virtual, aliás, é uma exclusividade do Polo nesse segmento de hatchbacks compactos. Ninguém mais tem isso. Então aqui a gente já consegue ver bastante diferença, né? Temos aqui também os controles dos vidros, simples toque para abertura e fechamento, controle dos espelhos. Aqui do lado esquerdo nós temos o comutador do farol, inclusive com uma posição automática que liga e desliga o farol automaticamente quando o sensor crepuscular indica que é necessário acender o farol. Bom, central multimídia, vamos voltar aqui um mapa para central. Tá aí outra diferença, né? Aqui nós temos a Discover Media e essa central tem bem mais recursos. Primeiro porque ela tem GPS embarcado, né? Já começa daí. Segundo que você tem aqui um menu car, que você tem mais informações. Então você tem informação aqui, por exemplo, dos itens que estão consumindo combustível no carro. Você tem integração do computador de bordo aqui. Você tem essa função aqui do Treino Sync Blue que mostra como você está dirigindo e a sua performance em matéria de economia. Você tem aqui informações de estado do veículo. Você tem aqui esse menu para configurar o Active Info Display. E você também tem esses indicadores de performance, que também é uma outra coisa muito legal. Então você tem aqui, por exemplo, potência em tempo real, indicador de força G e pressão do turbo. Inclusive quando você acelera, você consegue ver ali que eles mudam instantaneamente. Você tem mais alguns outros indicadores aqui, como por exemplo, a temperatura, do que você pode ver ou a temperatura do motor ou a temperatura do óleo. Então você pode mudar a posição dos indicadores de acordo com a sua preferência. Dessa forma, você tem aqui muito mais tecnologia. E essa central multimídia, pessoal, ela ainda tem
a entrada USB, que também lê pendrive e lê Android Auto e Apple CarPlay, já vou mostrar isso para vocês. E dentro do porta-luva, ela tem lá uma entrada de CD e mais uma entrada SD card disponível, porque uma das entradas é usada justamente para o mapa GPS. Então, é bem diferente em matéria aí de tecnologia esse carro aqui. Por falar aqui em Android Auto e Apple CarPlay, pessoal, então, a gente pode ler o pendrive, ele fica aqui colocado aqui na parte de baixo, então ele fica numa posição bem mais discreta, bem mais interessante aqui para você poder acessar a sua mídia, ou ainda você pode, obviamente, ligar aqui o Android Auto. Então vamos ligar aqui para demonstrar para vocês que essa central também tem a integração Android Auto e Apple CarPlay. Tá fazendo a conexão aqui com o smartphone, e aí você tem aqui a função do Android Auto integrado, e aí aquele Android Auto que a gente já conhece, que você pode usar o Waze, usar o Maps e os outros aplicativos compatíveis. Só que aqui nós temos mais coisas também, né? Esse prático suporte da Volkswagen, que eu particularmente acho muito legal, é o melhor suporte original de fábrica que existe no mercado brasileiro. Com apenas uma mão, você consegue colocar o smartphone no suporte, e com uma mão você consegue retirá-lo. Então ele é muito prático. Além disso, você consegue colocar o smartphone virado para você, se o passageiro quiser colocar virado para ele, ou se você quiser colocar o smartphone, por exemplo, de lado, assim, dessa forma, para o fio não ficar na frente da central multimídia. E esse suporte ainda tem mais uma porta USB ali atrás, caso você queira colocar o smartphone apenas para carregar e não ficar, digamos assim, em comunicação com o Android Auto e o Apple CarPlay. Então, de novo, muito mais tecnologia. Ar-condicionado aqui nesse carro é digital e automático, então também outro detalhe importante. Também não podemos esquecer, esse carro também tem modos de condução. Então quando você aperta aqui o botão do console, você encontra 3 modos de condução pré-definidos, que é o modo econômico, o modo normal, você pode usar o botão aqui embaixo ou diretamente na tela, o modo Sport e o modo Individual, onde você consegue ajustar os parâmetros de cada uma das coisas. Você pode ajustar a direção com normal e Sport, você pode ajustar a transmissão com normal, Sport e econômico, a climatização normal e econômico e o som do motor. Isso também é uma outra coisa legal aqui, que ele não que ele altere o som do motor, mas aqui dentro o som do motor fica diferente. Então no modo normal ele tem um som intermediário, no modo Sport o ronco fica um pouco mais encorpado e no modo eco ele fica mais silencioso. Então a gente consegue ver que em matéria de tecnologia, estamos falando aqui de um carro que tem muito mais tecnologia para oferecer do que quando a gente compara aí com o Sandero RS. Além do que, né, pessoal, olha só, o espelhinho aqui tem iluminação, que lá não tem, e a gente ainda tem aqui um porta-óculos, o espelho é autocrômico e aqui você tem a iluminação geral ou a luz apenas de leitura. De novo, nós estamos falando de um carro que tem muito mais amenidades e tecnologias. Hora de dirigir, aqui obviamente câmbio automático, muito mais confortável, né? Também temos aqui câmera de ré com linha de guia, porém não dinâmica, freio de estacionamento manual. Volante, aqui também tem outra diferença. Assistência elétrica, então a gente percebe que o volante aqui é mais leve do que no Sandero RS, né? Então tudo isso já vai dando aí indícios de diferenças expressivas. Então a gente tem um carro aqui mais próximo dos carros do dia a dia, né? Em matéria de conforto e comodidade. Vamos ver aqui o sensor de estacionamento traseiro do carro, câmera de ré, sensor de estacionamento funciona muito bem, lembrando, esse carro também tem sensor de estacionamento dianteiro. Vamos lá para o nosso teste de lombada e valeta, lombada e tachão, como a gente já faz sempre, a gente já explicou isso no canal, para ver aqui como é que esse carro se comporta. Lembrando que aqui nós temos um aro 17, vamos lá, vamos passar primeiro aqui no tachão. Bom, pessoal, essa suspensão aqui ela é um pouco mais firme do que o Polo tradicional que a gente conhece, mas nitidamente é uma suspensão mais suave do que a do Sandero RS. O Sandero ele é um carro nitidamente mais firme. Então aqui ela é firme, mas não tão firme. Então a gente já tem aqui um ponto de conforto mais interessante. Provavelmente na pista a outra suspensão deve ir melhor, mas para o dia a dia essa aqui é melhor e não há dúvida nenhuma. Vamos lá para o nosso teste lombada aqui a 30 por hora, vamos ver como é que o carro se sai. E olha só,
para nossa surpresa, o Polo GTS aqui na primeira lombada já deu uma raspada. Ou seja, nesse ponto, por incrível que pareça, o Sandero RS, que tem a suspensão mais firme, se saiu melhor. E aqui o Polo tem uma... Olha só, aqui passei um pouquinho abaixo de 30 e a segunda lombada também pegou. Então vocês percebem que são escolhas diferentes. Aqui a gente tem uma suspensão mais macia, mais confortável, mas o carro sofre um pouquinho mais na lombada do que o Sandero. Vamos ver aqui agora o isolamento acústico. Suspensão também muito mais macia aqui, a gente percebe que o carro filtra muito mais. Agora na lombada a gente tem que reduzir a velocidade, porque a gente já viu que o bico do carro tende a raspar lá na lombada. Não chega a ser uma batida muito forte, mas a gente percebe que o carro raspa. Agora, em matéria de conforto, para esse uso no dia a dia, receitas bem diferentes. O Polo GTS é um veículo muito mais próximo dos outros. Então, se você está querendo esse lado de esportividade, que é essa praticidade, o Polo vai ser mais interessante. Mas ele não foi tão bem na lombada quanto o Sandero. Vamos fazer a nossa manobra aqui de fim de rua. Vamos alinhar o carro aqui com o lado direito da guia. Parar no ponto que a gente sempre para e vamos fazer lá a manobra. O volante é nitidamente mais leve, né, pessoal? Até vou acionar aqui o sensor de estacionamento dianteiro, que é uma coisa que esse carro tem. Aí, tá vendo? O sensor ajudando a gente. O carro também virou um pouquinho mais que 90 graus. Vamos desvirar o volante. Nitidamente mais leve. Vamos fazer aqui a nossa manobra. E olha, pessoal, eu diria para vocês que os carros são muito parecidos, mas o Polo usou um pouquinho menos de espaço em relação ao Sandero aqui na manobra. Bom, não há dúvida que para manobrar o Polo é mais legal. Então, o volante é mais leve, você tem sensor dianteiro e traseiro, a câmera de ré aqui também tem uma resolução um pouco melhor, a suspensão é mais macia para o dia a dia, só precisa tomar um pouquinho de cuidado na lombada. Então a gente vê aqui duas características bem diferentes entre os dois carros, né? Aqui você tem muito mais conforto, você tem muito mais recursos tecnológicos, você tem muito mais coisas de amenidades, enquanto lá você tem um carro mais simples. E aí a dirigibilidade muda bastante, até porque lá é câmbio manual e aqui é câmbio automático. Hora da gente pegar a estrada aqui com o Sandero RS. Eu já vou dar uma dica, pessoal. Esse carro possui luz de rodagem diurna, então você não precisa se preocupar em ligar aí o farol, que você não vai tomar multa. Já vou aproveitar aqui na saída para falar para vocês, pessoal, que esse câmbio manual aqui ele é acompanhado de uma embreagem relativamente rápida. O que é uma embreagem rápida? Tem algumas embreagens que elas são um pouco mais lentas no sentido de atuar, ou seja, você tem que tirar mais o pé do pedal de embreagem para que ele, digamos assim, engrene. Aqui não, você tirou um pouquinho o pé do pedal de embreagem, ela já está atuando. Isso também é uma característica aí de carros que tem essa proposta mais esportiva. Outra coisa que a gente também já percebe é o quanto esse câmbio é curto. Olha só, eu estou em quarta marcha, 50 por hora, e a gente já tem ali pouco mais que 2.000 giros em quarta marcha. Ou seja, a gente percebe aqui que a Renault fez uma relação de câmbio bem mais curta, até para deixar o carro mais ágil. Agora, imagino eu que aqui na estrada, quando a gente estiver na velocidade 120, o giro vai ser um pouquinho mais alto. Olha só, agora eu já estou em quinta marcha aqui, 3.000 giros, 80 km por hora. Vamos colocar já a sexta. Pronto, sexta marcha, e vamos ver que rotação que a gente tem em 100 km por hora. Olha aí, 100 por hora, pessoal, já são quase 3.000 giros de rotação. Você vê que o câmbio é bastante curto. Vamos acelerar aqui para 120. Ó, 120 km por hora, 3.500 giros. Portanto, temos um câmbio aqui bastante curto mesmo. Dois recursos interessantes que a gente tem nesse carro é o controle de cruzeiro com a função de limitador de velocidade. Então você está na estrada, não quer se preocupar tanto com a velocidade, você pode vir aqui e setar a opção limite. Setou a opção, você põe a velocidade máxima que você quer, no caso aqui onde a gente está é 120 km por hora, você pode acelerar livremente o carro, que quando ele chegar a 120 km por hora, o próprio sistema corta o acelerador. Então eu estou acelerando, mas o carro não está passando aí dos 120. E mesmo que você troque de marcha,
ele continua mantendo a limitação ali no 120, ou seja, é um recurso bem interessante mesmo para você não exceder o limite de velocidade. E se você quiser, você pode também usar como controle de cruzeiro. Nesse caso, você programa a velocidade e ele vai deixar a velocidade em 120. Porém, se você trocar de marcha, você precisa rearmar o dispositivo. Então, toda vez que você pisa no freio ou na embreagem e troca de marcha, ele perde a configuração e você precisa rearmar novamente. De toda forma, é um item de conforto que o carro tem aí para longas viagens. Outra coisa que eu já vou destacar para vocês é a precisão aqui desse câmbio. Ele tem uma alavanca que desenha bem a posição das marchas. Não é uma alavanca aí com um curso muito pequenininho. Ela até é mais comprida, ela tem um curso grande. Mas ela é precisa. Quando você engata a marcha, você sabe exatamente em que marcha está engatada simplesmente olhando aqui na alavanca. Então ela tem uma posição precisa e ela não fica balançando à medida que você vai andando com o carro, ela fica paradinha. Então a gente consegue dizer aqui que esse câmbio tem uma precisão interessante, com engates bem justinhos e bem gostosos, ou seja, ideal para quem gosta dessa coisa de esportividade no carro. Outro recurso interessante aqui é o indicador de troca de marchas que tem ali junto ao contagiros. Vocês estão vendo ali uma luzinha verdinha que acende toda vez que é o momento ideal de troca de marcha ali para uma condição mais econômica de condução. Obviamente não é a situação esportiva, mas na hora que o carro percebe que é o momento de você colocar uma marcha mais alta, ele faz a indicação ali. E ele também vale para descer a marcha. Então quando você está com uma velocidade muito baixa numa marcha alta, eu vou forçar isso aqui intencionalmente para vocês poderem ver. Vamos ver se ele vai indicar aqui na estrada agora. Olha só, eu estou ali em sexta marcha, ele está pedindo para reduzir uma marcha para o carro ter um pouco mais de desempenho. Ou seja, seguindo aquele indicador de troca de marcha, ele consegue auxiliar um pouco na questão de consumo do combustível. Vamos aproveitar agora para demonstrar um pouco desse desempenho, usando aí o que o carro tem de melhor, justamente o câmbio manual. Então eu vou acelerar o carro para entrar na rodovia, vamos ver como é que o carro se comporta. Vamos lá. Primeira marcha, vamos acelerar tudo. Aí, já chegamos a 100 km por hora, o carro foi muito bem. Agora o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou repetir isso, porém com a indicação do modo Sport que a gente tem aqui no painel. Então, nós vamos mudar a programação agora aqui para a situação Sport. Vocês podem ver que ele põe ali a indicação Sport, até a rotação do motor sobe ali um pouquinho mais, ó. Colocou no modo Sport, vamos ver se tem diferença. Vamos lá, acelerar tudo. Como vocês estão percebendo, ele dá um alerta no momento de troca de marcha. Não é necessariamente um shift light, mas ele é um indicador sonoro indicando o momento de troca. E o que eu posso dizer também para vocês é que o pedal do acelerador ele passa a dar uma resposta diferente, ou seja, ele prepara o carro para uma condição mais esportiva, e essa diferença é bastante nítida, além de ter o aviso do momento certo de trocar a marcha. Como acontece em modo urbano, aqui na estrada a gente também percebe que a suspensão é bem mais firme, ou seja, você andando aqui numa velocidade normal de 100 km por hora, a gente percebe que o carro copia bem as diferenças da estrada. Afinal de contas, esse carro tem uma suspensão com um ajuste, vamos dizer assim, bastante esportivo. Isso não chega a ser confortável para a maioria das pessoas. Entretanto, para aquelas pessoas que estão preocupadas com esse DNA de esportividade, querem ter a sensação de um carro no chão ou ainda um carro bastante firme, eu vou dizer para vocês que o acerto de suspensão aqui é muito interessante. Ele dá aquele efeito de solo no veículo e lembra bastante, por assim dizer, um carro feito para competição. Hora da gente dirigir aqui o Polo GTS, mas antes de ir para a estrada, vou dar uma dica para vocês, pessoal. Esse carro aqui conta também com o sistema de start-stop, que em paradas rápidas, como vocês estão vendo, ele desliga momentaneamente o motor. Você pode cancelar o sistema aqui, simplesmente apertando o botão aqui no console, ele não desliga mais. Bom, o carro também tem a luz de rodagem diurna em LED, de modo que, se você não ligar o farol, não tem problema de tomar multa aí na estrada.
Aqui, pessoal, a gente já consegue ver uma receita completamente diferente, né? Câmbio automático, e a gente consegue ver um carro também muito mais suave no rodar, né? Então o câmbio automático, a gente vê uma relação mais longa de marcha, mesmo ele sendo automático, a gente percebe uma relação bem mais longa. Então, por exemplo, olha só, nós estamos abaixo de 60 km por hora em quarta marcha, com um giro ali na casa de 1.500 rotações, então o giro é bem mais baixo. Lembrando que um motor turbo, ele consegue entregar torque antes, assim você consegue ter aí, digamos assim, relações de marchas mais longas, uma vez que o motor vai ter força em baixa rotação. E já vamos aproveitar então para ver aqui na estrada, em sexta marcha, quanto que ele fica em 100 km por hora, olha só. O câmbio acabou de entrar em sexta marcha, aqui a 100 por hora, e a gente tem um giro bem mais baixo aqui, ó. Coisa de 1.800 giros, eu diria para vocês aqui, 1.800 giros aproximadamente. Vamos ver em 120 km por hora. Tô acelerando aqui, vocês viram que o motor tem força, ele não reduziu aí para a quinta marcha. Temos aí 2.100 giros. Certamente isso vai fazer muita diferença no que diz respeito a consumo de combustível. Aqui nós não temos o câmbio manual, porém nós temos os pedal shifts atrás do volante, que não é a mesma coisa que o manual, mas se você quiser fazer uma interação com a marcha, você pode bater aqui no pedal e olha só, quarta marcha, terceira marcha, quarta, quinta e sexta. Não é a mesma coisa que um câmbio manual, mas você tem esse recurso aqui. Detalhe, se eu não interagir por muito tempo aqui com o pedal shift, ele automaticamente volta ali para a posição drive. Se você quiser deixar obrigatoriamente no pedal shift, aí você joga a alavanca para o lado direito, ele entra ali numa posição manual e até o momento de você jogar novamente a alavanca para o lado esquerdo, ele vai ficar aqui para você ficar fazendo as trocas de marcha. Só um detalhe, pessoal, aqui o câmbio, vamos dizer assim, ele é inteligente, ou seja, mesmo que você não troque de marcha e acelere tudo, ele automaticamente vai trocar de marcha se ele entender que precisa fazer a troca, ou seja, ó, eu tô aqui em quarta marcha, ele está pedindo para mim colocar em sexta, porque não é a marcha ideal, mas eu vou acelerar tudo. Vamos ver o que acontece, ó. Tô pisando tudo, ele já foi para segunda, terceira e assim sucessivamente, ou seja, ele não troca a marcha se você tiver numa situação normal, mas se você pegar limite de giro ou se você der pé embaixo, aí ele faz a troca automaticamente. Bom, pessoal, o que a gente pode dizer aqui do Polo GTS, quando a gente compara com o Sandero RS, é que aqui nós temos um carro muito mais suave. Mesmo a Volkswagen falando que a suspensão do GTS é um pouco mais firme do que a suspensão do Polo, vamos dizer assim, de rua, a versão Highline, ela não chega a ser tão firme quanto a do GTS. Então, para quem vai fazer um uso mais do carro no dia a dia e pode acabar se incomodando um pouco com aquela suspensão mais dura, não tem o que discutir. O Polo GTS acaba sendo muito mais interessante, porque quando você anda com o carro suavemente, ele é melhor, tanto para absorver ondulação na cidade, como também na estrada. E a gente também percebe que esse câmbio aqui, por ser mais longo, o motor ser turbo, você tem um rodar mais suave com o carro. Agora, esse carro aqui tem os modos de condução. Nós estamos usando o modo econômico. Quando você aperta a alavanca aqui do câmbio uma vez, ele vai para o modo normal. Aqui você já percebe que o acelerador fica um pouco mais sensível e você também percebe que aumenta um pouquinho o ronco do motor aqui dentro. Mas esse ronco do motor é um ronco emulado, tá? Não é o ronco real do motor. E você também tem um outro modo aqui, que é o modo Sport. Na hora que você põe nesse modo, o acelerador já fica bem mais sensível e qualquer toquinho que você dá nele, ele já faz uma redução de marcha para deixar o carro mais esperto. Então no modo Sport, você sente um pouco mais o carro. É um esportivo que, vamos dizer assim, se aproxima do Sandero RS? Eu vou dizer para vocês que não. Lá você tem mais a sensação de esportividade. Aqui você percebe o carro um pouquinho mais apimentado, mas não é tanto quanto lá. De modo que a gente tem aqui uma situação, digamos assim, intermediária entre o Sandero RS e a versão Highline do Polo, que aí no caso tem outra motorização. Ela tem uma leve esportividade, mas para quem vai fazer um uso cotidiano, talvez atenda muito bem.
E nessa parte do vídeo voltamos aqui à belíssima Arena Carneloss, que fica aqui na cidade de Sorocaba, uma pista de arrancada para a gente conferir o desempenho aqui dos dois modelos. A ideia é ver qual deles chega primeiro em 200 metros. Pois bem, qual é a aposta de vocês? Será que é o Sandero RS com motor aspirado, porém com transmissão manual? Ou será que é o Volkswagen Polo GTS com o motor turbo e a transmissão automática? E é exatamente isso que nós vamos conferir agora. E depois de 4 tentativas de arrancada, chegamos à conclusão que o Polo foi melhor em todas elas. O que acontece? O Polo GTS, como tem um motor turbo, ele entrega o torque antes. Além disso, a transmissão automática, mesmo que ela não seja tão ágil quanto a transmissão manual, você consegue fazer aquela largada estolada. E tudo isso acaba ajudando. No caso do Sandero RS, na última passagem, na 4ª passagem, a gente percebeu que o carro ficou realmente muito perto do Polo. Afinal de contas, a gente foi acertando ali o ponto certo de saída do Sandero. E o que acaba acontecendo aqui? Pessoal, talvez se nós tivéssemos um piloto muito profissional dirigindo o Sandero RS, usando o máximo da transmissão manual, eu acredito que os dois acabariam igualando. Mas quando a gente olha a coisa do ponto de vista prático, ou seja, a grande maioria das pessoas não tem a habilidade de um piloto profissional para tirar tudo de uma transmissão manual. E aí, nesse caso, é muito mais fácil acertar com o carro automático. Dessa forma, na nossa avaliação aqui, ficou bastante claro que o Polo GTS com motor turbo e a transmissão automática acaba sendo melhor para um usuário comum. E agora, pessoal, vamos levar os dois carros para um teste de frenagem. Para ser bastante justo, utilizaremos a mesma pista para os dois veículos e vamos marcar a posição com o cone. Detalhe, pessoal, vamos fazer uma frenagem de 70 km por hora a 0. Só que um detalhe, não usaremos os velocímetros do carro, vamos usar GPS para ter certeza que os dois carros estarão na mesma velocidade. E a área de frenagem vai ser também a mesma. Pessoal, 2 tentativas para cada carro.
E no nosso teste de frenagem, depois de 2 passagens em cada um dos carros e usando a mesma pista, olha só, pessoal, o Polo conseguiu ser um pouquinho melhor aqui do que o Sandero RS. Vocês estão vendo aqui um espaço de aproximadamente 1 metro de diferença entre os dois carros. Cabe destacar, os dois têm exatamente a mesma largura de pneu e os dois também têm freio a disco nas 4 rodas. Mas pela lógica, deveria ter dado o Sandero RS, afinal ele é um carro mais leve. Mas não foi isso que a gente constatou aqui. O Polo nessa prova levou vantagem. A gente também fez aqui o consumo de combustível dos dois carros. Para isso, pessoal, a gente usou um circuito misto, mas prioritariamente rodoviário. A gente queria ver como é que os carros se comportavam aí numa situação, digamos assim, mais real de uso. E a gente rodou aproximadamente 30 quilômetros num período de meia hora. E olha só o resultado que a gente obteve. O Volkswagen Polo GTS fez 10,9 km por litro, enquanto o Sandero RS fez 9,4. A gente sabe que o câmbio automático gasta um pouco mais de combustível que o câmbio manual. Porém, o que acabou pesando aqui é a tecnologia. Afinal de contas, um carro com motor turbo é muito mais eficiente do que um carro aspirado. E isso ficou constatado aqui nesse teste. Mais uma vez, fizemos aí a cotação de seguro dos dois modelos e utilizamos a Multiclass Corretora de Seguros, nossa parceira da cidade de Sorocaba, para montar aqui para os dois veículos. Lembrando sempre, hein, pessoal, seguro você paga anualmente e ele é sempre da pessoa em relação ao veículo. Portanto, se muda a pessoa, o valor do seguro muda também. De toda forma, o que a gente fez aqui foi utilizar um perfil bastante específico de quem compra esse carro. No caso, homem aí na faixa dos 30 anos. E montamos o seguro em cima da mesma pessoa para os dois veículos. E olha só, o Sandero RS, pessoal, ficou com um seguro de R$ 2.400, já com a franquia reduzida de R$ 1.900. Não ficou alto considerando o valor do carro. Quando a gente vem aqui para o Polo GTS, o seguro aqui ficou em R$ 2.700 e a franquia ficou em 2.800. Se vocês analisarem somente o valor de franquia e valor de seguro, você vai ver, o Polo GTS é mais caro. Mas a gente não pode esquecer que este carro aqui tem uma diferença de preço de quase R$ 20.000 em relação ao Sandero RS. E isso faz muita diferença na hora de consertar o carro. Afinal, esse carro traz mais tecnologia. De toda forma, o importante é, para qualquer um dos carros, mesmo eles tendo essa proposta esportiva, vamos combinar, o seguro não ficou alto. Chegamos naquela parte do vídeo, na nossa conclusão, que vocês estão a fim de saber qual desses dois carros que foi melhor. Mas antes disso, vamos falar dos preços, pessoal. Vamos começar aqui no Sandero RS. Esse carro aqui tem um preço sugerido de R$ 75.990, mas quando você acrescenta a pintura, ele vai a R$ 77.490. Quando a gente vem aqui para o Volkswagen Polo GTS, a gente tem um preço sugerido bem mais alto, R$ 106.390. Só que a gente sabe que esse preço público sugerido nem sempre é o que você encontra no mercado. Às vezes você tem até Polo GTS aí num preço mais acessível. Mas moral da história aqui, pessoal, qual o carro que levou a melhor? Pessoal, é impossível dizer isso, em especial com esses dois carros aqui. Por quê? A receita deles é completamente diferente. Enquanto você tem aqui um carro muito mais raiz para esportividade, muito mais voltado para essa questão da dirigibilidade, afinal de contas, uma suspensão mais firme, você tem aí o câmbio manual, então você tem um carro muito mais voltado aqui para quem quer pilotar o carro mesmo. Quando você vai para o Polo GTS, é diferente. Você tem um carro que efetivamente, por conta do motor turbo, tem melhor desempenho. Mas ele é um carro mais macio para o dia a dia. Ele também é um carro muito mais tecnológico, né? Tem uma série de coisas aqui que a gente não encontra no Sandero, como faróis em LED, o painel, o Active Info Display, uma central multimídia mais moderna, um banco traseiro que trata melhor aí o seu passageiro, ou seja, você tem mais tecnologias aqui no Volkswagen Polo GTS. E aí o que acontece? Pessoal, se você é um piloto ou muito próximo de um piloto e sabe usar um carro desta forma, a escolha, sem sombra de dúvida, é esse aqui, o Sandero RS, que entrega essa coisa da esportividade, aquele DNA mais esportivo do carro. Só que você tem que saber usar a transmissão manual e você tem que saber usar muito bem esse conjunto. Agora, se você é uma pessoa mais cotidiana, né? Uma pessoa que faz parte aí do grande público, que gosta de um desempenho, mas não necessariamente quer essa coisa da pilotagem, mas quer um carro para usar no dia a dia, que seja mais confortável, que seja mais prático, que seja mais tecnológico, aí não há dúvida nenhuma. A escolha aqui é o Polo GTS, que acaba sendo um carro mais eficiente até do ponto de vista de consumo. De modo que, vocês vão perguntar para mim, qual carro que ganhou? Não dá para dizer qual carro que ganhou, porque são coisas diferentes. E esse foi o objetivo desse vídeo. Foi mostrar para vocês as diferenças que existem para que vocês, internautas, façam a escolha pessoal de cada um.
E aí, pessoal, gostou aqui desse vídeo? Pois bem, eu, Jorge Augusto, peço que você deixe aí o seu like, afinal de contas, assim a gente sabe que você está curtindo aí o nosso trabalho. E se você não se inscreveu, faça isso. Afinal de contas, onde mais você vai encontrar vídeos super detalhados como esse? Só aqui no YouTube do Comprecar TV, comigo, Jorge Augusto. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.